Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, estamos no capítulo 29, que se chama A Visão de Francisco. O momento ali, então, que Narciso está recolhendo, ajudando esse companheiro Francisco, que era um companheiro que foi recolhido ali do umbral em condições muito difíceis, né? Ele tinha visões ali tenebrosas, como se fossem monstros ali o perseguindo. Ela tenta ali ajudá-lo com passe, e o André Luiz pergunta por que daquela situação, né? Então ela diz que, na verdade, aquela imagem que ele via era o próprio cadáver, né? Porque ele foi excessivamente ali apegado ao corpo físico, né? Então ele voltou ali para a espiritualidade depois de um desastre provocado ali pela imprevidência dele, pelo descuido, e que ele esteve ali muitos dias ao lado do corpo, dos despojos, em pleno sepulcro ali, na sepultura, não se conformando com essa situação, né? Então ela continua dizendo, ele queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Então ele tinha uma sensação ali, alimentava a sensação de que ele podia se movimentar, de que ele podia se mexer, de que ele podia acomodar o corpo, mas isso não acontecia, porque ele já estava desencarnado, né? Mas ele era tamanha ligação com o corpo, com a matéria, por falta de preparação espiritual ali ao longo da vida, que ele não aceita ali, ele quer se levantar, ele quer se mover. Isso despendeu dele uma energia e tempo enormes, não é? Então, olha, ele amedrontava com a ideia de enfrentar o desconhecido. Não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego das sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque ele fechava a zona mental a qualquer pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Vejam, era tamanha ligação dele com o corpo que ele de alguma maneira acompanha até os vermes ali naquele processo de decomposição, e é isso que faz com que ele se afaste ali do corpo, porque aquela visão e talvez até a sensação dos vermes ali no corpo, que de alguma maneira tinha uma repercussão nele pelo fato dessa ligação que ele tinha com o corpo físico, ele acaba nesse momento ali se afastando do corpo, né? Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Vejam, ele foi internado ali em Nosso Lar por muitos créditos que os pais tinham. O mesmo exemplo do André Luiz, né, em que a mãe ali tinha muitos créditos, tinha ali os seus bônus hora. Então foi a intercessão da mãe de André Luiz, junto com preces de algumas pessoas que faziam por ele. E nesse caso aqui, os pais, tanto o pai quanto a mãe, no caso do André Luiz era só a mãe, aqui não, aqui são pai e mãe que tinham muitos créditos e conquistaram ali o direito de pedir essa ajuda ali para o filho, que o filho fosse internado. Então os samaritanos o levaram quase à força, né? Ou seja, resgataram ele ali do umbral quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que foi o pai dele na terra está presentemente em arriscada missão diante de Nosso Lar, né? O pai, então, ali trabalhando em alguma região que longe de Nosso Lar. E o André Luiz pergunta, mas o pai vem visitá-lo? A resposta, já veio 2 vezes. A Narcisa diz, experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha a perturbação do rapaz que ele não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O pai, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se concentrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para um filho infeliz. Então fica claro aqui que esse pai que veio visitá-lo 2 vezes é um pai que de uma condição espiritual ali diferenciada, né? Que tem ali uma maturidade espiritual
grande, tanto que fala aqui, ele pareceu muito superior à condição humana. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos ciclos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu que lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do filho. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou a face do filho, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Então veja o amor desse pai, né, que ajoelha, que faz a prece ali junto ao filho, né, e que transmite, como diz aqui, vigorosos fluidos vitais, né, ou seja, transmite ali para o filho energias que estavam ajudando demais na recuperação desse filho. Tanto que ela deixa claro que a partir desse dia percebe uma melhora significativa ali do Francisco, que é esse filho ali que estava nessa situação tão difícil. E o André Luiz diz: como tudo isso me comove. Entretanto, como pode a imagem do cadáver perseguido? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é pesadelo de muitos espíritos depois da morte da carne. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto e vindo o sopro renovador, não abandonam. Vejam, ela diz que há vários espíritos que se são extremamente apegados às sensações físicas, se não cultivaram absolutamente nada ali do sentimento. E a gente não está nem falando aqui de cultivar uma religião, porque há pessoas que não são religiosas, mas elas trazem a religiosidade. Ou seja, são pessoas que fazem o bem, que desejam o bem, né? Que até alguns que se dizem ateus, mas são pessoas bondosas. Mas aqui está falando de pessoas espíritos que ficaram exclusivamente presos às sensações materiais, né? Que nunca cultivaram ali o sentimento, né? Então esses, ela fala que acabam muitas vezes não abandonando o corpo, ficando ali próximo ali dos despojos, próximo do cadáver, sem conseguir ali esse desligamento necessário. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade, lutam desesperadamente para conservá-lo, para conservar ali o corpo, mas já morreram, já desencarnaram, eles não têm como reassumir ali o corpo e se movimentarem, enfim, né? A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Então vejam que essa visão do cadáver é criação mental deles mesmos, né? Que essa imagem os acompanha, os perseguem ali, até que eles consigam gradativamente ir melhorando a própria condição mental e espiritual, e que esses quadros eles possam ir sendo amenizados até que sobrevenha ali a cura, né? Sobrevêm, como fala aqui, perturbações e crises mais ou menos longas, muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma entre aspas, né? Porque na verdade, como foi dito aqui várias vezes, é a criação mental deles, né? Notando-nos a comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante, né? Graças a Deus aqui, Pai no sentido de Deus, graças a Deus, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não nos deve ferir. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alcançará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volta à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir,
Não devemos esquecer essas lições. Então, olha que interessante essas metáforas que ela traz, né? Que nós, falando para André Luiz, devemos nos preocupar, mas isso não nos deve ferir, no sentido de não perder jamais a esperança, que mesmo os espíritos mais difíceis, mais endurecidos, há um momento ali do despertar. Então é interessante nos perguntarmos, né, o que temos feito na Terra, né? Qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo central aqui na vida, o que nos move, o que permeia ali os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então é muito comum que a gente possa ali ter essas dúvidas, mas é interessante pensarmos o que eu posso fazer. Não aquilo que eu gostaria de ter, não a condição ideal, mas o que eu posso fazer com o que Deus colocou na minha vida hoje, nesse exato momento. Porque a gente sempre tem uma condicionante, né? Se eu tivesse mais saúde, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se. Então, ao invés de pensarmos o que nós poderíamos fazer, o que nós gostaríamos, pensemos o que eu posso fazer agora, né? Onde eu estou, na família que eu estou, no trabalho que eu estou, na profissão que eu estou, né? E de pouco a pouco nós vamos construindo ali algo mais consistente, né? Que nos dê paz, que nos dê um pouco mais de segurança, de tranquilidade. Então ela fala desse sono profundo espiritual que muitas vezes a gente se encontra aqui na Terra, nos convidando para que a gente então viva na matéria. Claro, nós estamos no mundo material, nós podemos usufruir daquilo que a matéria nos oferece, do conforto, mas pensemos com mais atenção o que temos feito quanto ao nosso sentimento, né? Temos ali nos preocupado em sermos pessoas mais pacientes, mais tolerantes, né? Qual é a nossa relação com Deus, com Jesus? O que a vida de Jesus que esteve aqui na Terra significa hoje no nosso dia a dia? E não de uma maneira poética, não de uma maneira filosófica, mas pensando de que maneira o que ele falou, o que ele fez, o que ele exemplificou, repercute hoje no meu gesto, no meu pensamento. Então fica aí essas questões para que a gente possa refletir, né? E esse é um ensinamento muito grande desse capítulo, né? A gente não mergulhe nesse sono espiritual, né? Porque a gente se pergunta como será essa minha passagem, esse transpasse por outro lado. Se queremos saber como vai ser, nós temos que pensar como tem sido a nossa vida. Porque essa mudança vai depender de como nós vivemos aqui. E não significa ali ser santos, que ninguém é reconhecermos ali a nossa condição humana, mas o que se pede ali é o nosso esforço, a nossa boa vontade, né? Tanto que a definição de espírita é o que é? Reconhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Então vejam, aí está implícito o esforço, as suas más tendências. Temos que nos esforçar, temos más tendências. Não fala que o espírita verdadeiro é aquele que é perfeito, não, né? Mas o que Deus então espera de nós é isso, é a nossa dedicação, o nosso esforço, um pouco a cada dia, né? Aquela frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo num dia só. Então é persistência, é constância, é não desanimarmos, ainda que a gente não perceba os resultados, não desanime, porque tudo ali é seu tempo, né? A gente semeia, mas a gente deixa nas mãos de Deus ali a colheita. Quando vai germinar, quando vai acontecer, e se não acontecer, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então que Deus nos abençoe, nos ampare, e na próxima semana então, nós iniciamos o capítulo 30, que se chama Herança e Eutanásia.